Bem-vindos ao curso de Introdução à Informática. Nesse nosso curso, nós vamos apresentar para o aluno conceitos básicos para nivelar o aluno, introduzir o aluno a conceitos básicos de informática. Então vamos mostrar o que é hardware, o que é o software, diferenças entre hardware e software, alguns aspectos de cada um desses dois modelos. Vamos apresentar também noções de numeração de bases numéricas, numeração binária, numeração hexadecimal, comparando sempre com o nosso sistema decimal. Vamos também fornecer noções básicas de componentes de computador, como é que funciona um periférico, que é uma CPU, e como esses diversos componentes interagem, transformando a informação em um produto já processado. A programação do curso começa introduzindo o aluno ao computador, o que é um computador. Depois nós vamos ver numeração, bases numéricas, números binários, números hexadecimais e também números octais. Vamos ver como é que o computador representa, como ele armazena essa informação na sua memória e como é que essa informação pode ser manipulada. Depois teremos conceitos básicos sobre hardware de computador, interfaces, placa de vídeo, discos, unidade de disquete, placa-mãe, gabinete, monitores. Depois vamos ver como é que um computador pode ser visto logicamente, qual é o modelo hipotético de funcionamento de um computador. Depois disso vamos passar a estudar os componentes isoladamente, como funciona a CPU, como funciona a memória, como é que funciona a ligação entre a CPU e a memória, para depois passarmos para as unidades de entrada e saída, monitor, teclado, mouse, impressora. E por fim, vamos analisar alguns modelos de memória para computadores. Essa é a primeira aula do módulo 1. Nesta aula a gente vai ver uma introdução ao computador, o que é hardware, unidade de entrada e saída de memória principal e CPU. E também vamos ver exatamente o que é software e como o software pode ser feito, o que são algoritmos, como os algoritmos se transformam em programas através de linguagens de programação, utilizando um compilador, e o que é um sistema operacional. Qual é a finalidade, para que serve o sistema operacional. Para começarmos, seria interessante que nós tivéssemos um vocabulário comum a todos. Então, alguns conceitos que nós conhecemos muito da nossa vida real, que a gente conversa muito, que a gente lê muito em jornais e revistas, e vai na loja e fala muito, seria interessante que a gente tomasse um pouco mais de conhecimento o que é realmente cada um daqueles termos, daqueles itens que nós já conhecemos, já ouvimos falar. Primeiro, um termo muito comum, muito discutido, muito falado, é a CPU, que muita gente confunde a CPU, que realmente é a unidade central de processamento do computador, com o gabinete, que é aquela caixa que você tem no seu computador e que dentro daquela caixa você tem a CPU. A CPU, na verdade, é um componente como esse daqui. Então você tem um dispositivo que vai conectado a uma placa que fica interna ao gabinete. Esse dispositivo, essa CPU, ela é responsável pelo processamento de toda a informação. Ou seja, toda a informação que vai ser computada, que vai ser processada, passa pela CPU. A CPU é responsável pelo controle do fluxo da informação, para onde a informação vem, de onde a informação deveria estar vindo, e também a transformação da informação. Como é que essa informação que era A vai virar B depois do processamento. Outro item importante para nosso vocabulário é sabermos a diferença entre hardware e software. Porque muita gente conversa sobre informática e acaba falando sobre hardware, software e acaba não explicando exatamente o que está querendo falar. Qual é a diferença entre hardware e software? O que significa cada um desses termos?
Hardware pode ser entendido como toda a parte física, toda a parte existente, toda a parte palpável, tudo que você pode pegar no computador. Então, um hardware do computador seria, por exemplo, uma placa de vídeo, seria um hardware do computador, mas esse hardware está muito escondido e aí acaba que nós, usuários de computadores, não vemos a placa. Então, o que seria para a gente um hardware que nós conseguimos pegar, olhar, ver, apalpar, tocar no hardware? Seria, por exemplo, o monitor, o teclado, o mouse, mas não apenas esses itens. Os itens que estão internos ao computador também fazem parte do hardware do sistema. Por exemplo, dentro do gabinete de um computador, de um microcomputador, você encontra uma placa-mãe e nessa placa-mãe diversas interfaces, diversas placas, diversas expansões. Quando você vai na loja e compra um módulo de memória, você está adquirindo um pedaço de hardware do seu computador. Quando você instala uma placa de vídeo, quando você compra um scanner e instala um scanner, troca o seu HD, você está modificando o hardware do seu computador. Software, por outro lado, é um conceito um pouco mais abstrato. Software seria um conjunto de programas, aplicativos, sistemas operacionais, ou seja, qualquer coisa composta por conjuntos de instruções que a CPU, o processador, a parte pensante, por assim dizer, do computador, vai acabar executando. Então, software seria, por exemplo, quando você tem um sistema Windows, o Windows 95, 98, o Millennium, o Windows NT, o Windows 2000, seria um sistema operacional que seria um software de computador. Mas também existe software de computadores do tipo Linux, que também é um sistema operacional e também é um software de computador. Quando você vai editar um texto e você usa um processador de textos, esse processador também faz parte do conjunto de software de um computador. Então, processadores de textos, programas de planilha, programas de manipulação de gráficos, são softwares também de um computador. O computador, ele precisa manipular os dados da maneira que ele consegue, da maneira que ele conhece a informação, que é um pouco diferente do que nós temos no nosso mundo real. O nosso mundo real é um mundo muito baseado em informações analógicas, que são informações de fluxo contínuo, são como ondas do mar. As ondas, elas são bem contínuas, você não tem um intervalo exato onde termina uma onda e começa a outra. Você não consegue delimitar esse ponto, a onda acabou. E essa informação é muito difícil para o computador processar. Na verdade, o computador não consegue processar uma informação nesse tipo, uma informação configurada, caracterizada como analógica. Mas essa informação é a informação que existe naturalmente, é a informação inerente à natureza. Então, nós precisamos pegar esta informação e transformar esta informação de alguma forma para um modo de informação que o computador consiga armazenar, que ele consiga manipular, que ele consiga fazer transformações. Da mesma forma, o computador vai ter um novo tipo de informação guardado dentro dele, e esse tipo de informação vai ser informação que o computador vai conseguir manipular. Mas não adianta nada você ter um programa que consiga capturar informações do mundo exterior e não pegue essa informação e coloque de volta para o usuário, para que o usuário possa perceber essa informação, para que o usuário possa trabalhar novamente essa informação. Então seria necessário novamente pegar essa informação que está dentro do computador e converter essa informação para um modo analógico, para um modo natural a nós, seres humanos, para que nós possamos olhar para a informação e entendermos a informação. O computador, ele trabalha com sinais elétricos. Embora um sinal elétrico tenha por natureza ser analógico, ele dentro do computador trabalha num formato digital. Então, dentro do computador, o que você tem são informações do tipo é ou não é, verdadeiro ou falso. Você não tem nada do tipo talvez sim, talvez não. A informação tem que ser exatamente isso ou não é exatamente isso. Então, nós temos que pegar, de alguma forma, convertermos a nossa informação analógica, que seria por exemplo, uma informação visual, um movimento de mouse, o movimento do dedo do usuário teclando alguma coisa no teclado, e converter esta informação
numa informação digital para que o computador possa trabalhar. Essa informação vai ser armazenada, vai ser trabalhada eficientemente pela CPU, pelos dispositivos periféricos, por todos os componentes do computador. Mas, quando nós tivermos que pegar essa informação e ela estiver pronta, nós temos que colocar a informação de volta para o usuário, de volta para o mundo, ou seja, apresentar a informação final, que poderia ser, como por exemplo, uma tela de um programa, uma tela gráfica, como nós temos aqui esse programa, esse aplicativo, aqui exibindo os slides. Ele está exibindo a informação de uma maneira gráfica, de uma maneira analógica, para que nós, usuários, possamos ver. Então tem que haver algum dispositivo que vai pegar toda essa informação digital que está armazenada dentro do computador e vai converter novamente para uma informação analógica, para que o mundo, para que a natureza consiga manipular essa informação. O computador, então, é uma máquina que vai manipular as informações. Nossa máquina, nosso computador, ela tem que ser capaz de receber as informações analógicas, converter essas informações analógicas para um formato digital, que é o formato que a CPU vai conseguir calcular, vai conseguir operar em cima dessas informações, e esse computador vai transformar essas informações digitais de entrada em informações digitais de saída, que por sua vez vão ser remetidas ao mundo exterior através de um periférico de saída, que vai converter novamente as informações digitais para informações analógicas. Então o que a máquina faz é exatamente isso. Ela processa, obtém entrada, processa informações da entrada, gera uma saída e fornece as informações de saída para o mundo exterior. Essas três etapas são as etapas mais importantes que todo programador tem que ter em mente na hora de construir um programa. Entrada, processamento e saída. Então, a informação que vai ser capturada da entrada do computador, ela pode ser processada diretamente pela CPU e exposta à saída. Mas normalmente não é o que acontece. Normalmente essas informações, antes de serem exibidas na saída, elas devem ser armazenadas em algum lugar para que outras informações também sejam capturadas, armazenadas, e a operação da CPU seja em cima de todo o conjunto de operações. Então, para isso, é necessário uma memória, algum lugar que lembre informações passadas para que a CPU possa obter essas informações. Assim como também é necessário que a CPU possa, de tempos em tempos, armazenar resultados temporários, resultados parciais da computação. Esses resultados vão ser armazenados também nesse dispositivo que é a memória. Então a memória do computador, ela serve para armazenar dados temporários. Ela armazena dados que vão ser modificados pela CPU e vão ser expostos novamente ao mundo exterior. Existe um outro tipo de memória, que a gente vai discutir mais tarde, que é a memória permanente, que é uma memória que você tem a informação armazenada, mesmo quando o computador é desligado, a informação permanece. Seriam informações que seriam necessárias para um processamento futuro, em outra ocasião, ou para transferência de informações entre um computador e outro. Então nós teríamos, esse tipo de memória seria então um hard disk ou uma unidade de disquete, seriam memórias mais permanentes, memórias que mesmo com a máquina desligada, a informação vai continuar lá. Mas a maior parte das vezes, quando nós falamos de memória, nós estamos fazendo referência a uma memória volátil, uma memória que não consegue armazenar informação com a falta de energia, que é a memória RAM, e é essa memória que você, quando liga o computador, você vê o computador testando memória, contando memória. Esse teste, essa contagem, ele está verificando quanto de memória ele possui, quanto de memória está instalado dentro do gabinete naquela placa-mãe. Então esta memória é uma memória temporária, é uma memória volátil, só que é uma memória muito rápida, e a CPU usa esta memória para armazenar o software, ou seja, o programa, o conjunto de instruções que ela vai executar naquele instante, e também usa essa memória para armazenar dados e informações. Agora, como é que a gente conseguiria diferenciar, então, o que é memória que tem dado, o que é memória que tem instrução?
Na verdade, no computador não há uma diferença, você não consegue olhar para a memória e falar isso daqui é dado ou então isso daqui é instrução. O que você tem ali é um conjunto de informações, todas elas em binário, você não consegue saber se aquela informação é referente a um arquivo texto ou uma imagem. A informação vai depender então de como o programa, de como o software vai tratar aquela região de memória, aquele dado. Dependendo de como aquele dado seja tratado, aquilo ali vai ser ou um programa, ou um software, ou uma imagem, ou um arquivo, ou apenas dados temporários, resultados de cálculo. Então, um computador, ele tem, como nós vimos aqui, o hardware dele e dentro o software. Esse slide daqui mostra um exemplo de um computador, contendo um gabinete, onde está a placa-mãe, que seria esse dispositivo, mais ao canto, o monitor, na frente do monitor um teclado, nas laterais do monitor duas caixas de som para saída de informação de áudio e um microfone, que seria um dispositivo de entrada. Em cima daquele tapetinho vermelho ali, nós temos o mouse, que também é um dispositivo de entrada de dados. Então, quais seriam os dispositivos que um computador pode utilizar para converter informações analógicas, informações da natureza do mundo nosso mundo real, para informações binárias, para que ele possa processar as informações? Por exemplo, um teclado. Um teclado ele está capturando informações do nosso dedo quando a gente pressiona uma tecla. Essa informação é uma informação analógica. Ele vai converter esse pressionar de teclas numa sequência de zeros e uns que vai ser enviada para a CPU. Essa CPU vai pegar essa informação e vai armazenar na memória juntamente com outras informações que poderiam ser também outras tecladas ou movimentos de mouse, para depois compor o nosso texto, o texto que está sendo digitado. Uma outra opção de entrada seria o mouse, que vai capturar movimentos da nossa mão. Eu pego o mouse, movimento o mouse com a mão, são movimentos analógicos contínuos, e o mouse converte essas informações, esse movimento com a mão, o apertar das teclas do mouse, em uma sequência de bits. E essa sequência de bits vai ser transmitida através desse fio que está ligando o mouse até o gabinete. As informações são enviadas lá bit a bit para o gabinete. Naquele gabinete nós temos uma interface que vai converter esses bits de uma forma que a CPU possa entender melhor, e a CPU vai tratar essa informação do mouse e provavelmente movendo o ponteiro do mouse na tela. Outro dispositivo de entrada seria o scanner. O scanner é um dispositivo que permite que você capture uma imagem, uma fotografia, um desenho num papel. Você colocaria o papel em cima de um scanner e o scanner iria ler essa informação, uma informação totalmente analógica, composta por diversas cores, nuances e tons, e essa informação seria convertida também em bits e enviada para a CPU. A CPU vai pegar essa informação, vai armazenar na memória, para que você possa depois, através de algum programa de processamento de imagem, tratar essa informação. E tem também a unidade de disco, também conhecida por HD, que é a sigla de hard disk, né? É uma unidade de disco onde a informação é armazenada magneticamente e o processador consegue ler essa informação através de uma interface de disco, que normalmente é uma interface conhecida pelo nome IDE. A interface, então, vai ler a informação do disco e vai levar para a CPU. Algumas máquinas, não as máquinas domésticas, não as máquinas que nós temos em casa, mas algumas máquinas possuem unidades de fita, que é muito comum a gente pensar o seguinte: não, unidade de fita é uma coisa que está ultrapassada, não se usa mais. Unidade de fita era a coisa que se usava em computadores na década de 60. Não, isso não é verdade. A unidade de fita continua sendo usada hoje ainda, só que não em máquinas domésticas. Você encontra unidades de fita em máquinas profissionais para que você consiga fazer uma cópia de segurança, um backup de informações com muita confiabilidade
e em pouco espaço e com baixo custo. O único problema da unidade de fita é que a unidade mesmo tem um custo muito alto para um usuário doméstico. Então é por isso que você não encontra unidade de fita em máquinas domésticas, em máquinas que você tem na sua casa. Mas, por exemplo, um banco que tem que guardar todas as operações do cliente, o saldo bancário, as aplicações, os resgates, todas as transações realizadas naquele dia, esse banco com certeza vai ter um computador com unidade de fita para que ele possa recuperar e armazenar essas informações. A diferença da unidade de fita que você tinha antigamente, na década de 60, e para o que você tem hoje, é o tamanho. Antigamente, a unidade de fita era um armário, tá? Parecia uma geladeira, e as fitas eram rolos enormes. Hoje em dia, uma fita é um pouco maior do que uma caixa de fósforo, e a unidade de fita ela fica dentro do gabinete, ocupando uma área equivalente a um drive, a uma unidade de disquete. Então, você também encontra unidade de fita em computador para obter informações de entrada. Dispositivos de saída são dispositivos que vão transformar a informação digital em informação analógica. Esses dispositivos vão converter os bits em coisas que você, o ser humano, consegue manipular, ou então, a gente vai ver daqui a pouco, em informações que você consegue transportar de uma máquina para outra, mas também em formato analógico. Por exemplo, um monitor de vídeo. O monitor de vídeo vai transformar todas aquelas letras, aqueles desenhos, as informações que estavam armazenadas na memória do nosso computador em informações analógicas para que possa ser mostrada no monitor de vídeo, que é alguma coisa semelhante ao que você tem numa televisão. Uma televisão ela é totalmente analógica. O monitor de vídeo ele tem uma parte analógica muito grande, que é a parte que está sendo mostrada para o usuário. Aquela informação que está sendo exibida é uma informação analógica que foi convertida de digital para analógica ou pela placa de vídeo ou atualmente pelos monitores. Alguns monitores atualmente têm entrada digital e convertem informação de digital para analógico dentro do próprio monitor. Uma impressora também é um dispositivo de saída. Também um dispositivo que consegue converter informações digitais que vão trafegar por aquele cabo que interliga o gabinete à impressora, são informações digitais que estão ali dentro, e a impressora pega essas informações digitais e converte em informações analógicas, imprimindo textos, letras, gráficos, coloridos ou preto e branco, mas informações analógicas que um ser humano consegue pegar, olhar e distinguir. Agora nós temos também aqui unidades de fita e unidades de disco magnético. Então nós temos o seguinte, alguns dispositivos servem como entrada e ao mesmo tempo saída. Então existem dispositivos que são exclusivamente de entrada, o teclado, dispositivos que são exclusivamente de saída, a impressora, e dispositivos de entrada e saída, que seria uma unidade de disco magnético, um disquete, por exemplo, uma unidade de fita, uma unidade de fax modem, são dispositivos de entrada e saída. Então não existe apenas dispositivos de saída, apenas dispositivos de entrada. Nós temos também uma interseção nesses dois conjuntos. A memória principal é onde a informação vai ser armazenada para que ela seja posteriormente processada pelo processador. Então a CPU, o processador, vai capturar informações da entrada, essas informações vão para a memória principal. Essa memória principal é aquele módulozinho de memória que você comprou lá, é aquele 128 MB que você está comprando, que você não sabe bem para que serve, mas agora você já tem uma noção melhor para que serve aquilo ali. Ali, naquele módulozinho, naquela barrinha, você tem componentes eletrônicos, são os circuitos integrados, que vão armazenar as informações em forma de bits. Então as informações são armazenadas ali e a CPU pode posteriormente recuperar essas informações. Agora, esta memória ainda é uma memória cara. Dia a dia a gente observa o preço dessa memória caindo e muito, mas é um dispositivo ainda muito caro porque a gente precisa, porque hoje cada vez mais os programas demandam, necessitam de mais memória e cada vez você coloca mais programas rodando ao mesmo tempo no seu computador, então você precisa de cada vez mais memória para cada um desses programas. Então o somatório
da necessidade de memória é muito grande. Então o que você faz é o seguinte, você usa uma memória secundária. Mesmo sem querer, você usa e você consegue observar isso quando você está manipulando o seu programa no Windows. O que é a memória secundária? É o seguinte, o sistema operacional, o Linux, o Windows e a maior parte dos sistemas operacionais, eles armazenam temporariamente informações da memória principal na memória secundária, que seria o HD. É uma memória um pouco mais lenta, mas muito, muito mais barata. E de acordo com a necessidade, de acordo com a demanda, o sistema operacional vai recuperar essas informações e colocar de volta na memória principal. Então, para o programa, para a aplicação, para o aplicativo, para o usuário, tudo se passa como se eu estivesse utilizando somente a memória principal. Mas, se eu for medir o tempo necessário ao processamento, eu observo o seguinte, que se eu tenho um computador com pouca memória, a máquina fica mais lenta. Se eu ponho mais memória no computador, mais módulos de memória, se eu faço uma expansão de memória, a máquina fica mais rápida. Por que isso? Porque eu consigo mais memória principal, que é uma memória mais rápida, embora mais cara, do que a memória secundária, que é o HD. Então, se eu estiver fazendo algum processamento, estiver usando algum programa, e de repente eu observo lá no meu gabinete aquela luzinha do HD piscando, eu vou perceber o seguinte, se o sistema estiver muito lento e a luzinha estiver piscando, é bem provável que eu tenha pouca memória para o que eu estou querendo fazer. Então, de duas uma, ou eu diminuo a quantidade de programas de janelas abertas simultaneamente, ou eu aumento a capacidade de memória do meu computador. A CPU é a unidade que vai realizar o processamento. Seria como a parte pensante do computador. Na verdade, a CPU ela não consegue pensar por conta própria. Nada que a CPU vai executar, nada que o computador vai executar, partiu dele mesmo. Teve sempre que alguma pessoa realizar um programa, instruir o computador. Então, por mais que você diga que a CPU é a parte pensante, eu posso dizer o seguinte, a CPU é uma parte do computador muito burra, porque ela não consegue fazer nada por conta própria, mas tem a grande vantagem de realizar milhões de instruções por segundo, milhões de operações e sem errar. A quantidade de operações que a CPU consegue realizar sem errar é muito grande, é incomparável à quantidade de operações que uma pessoa, que um ser humano consegue realizar. Então, se você parte, por exemplo, imaginar um processador rodando a 500 MHz, que é um computador que você encontra facilmente hoje no mercado, seria o ponto de entrada, seria a máquina mais lenta que você compraria hoje, porque hoje nós temos máquinas rodando a velocidades muito maiores do que isso. E vamos comparar então essa CPU que roda a 500 MHz com um ser humano. Um ser humano vai fazer uma conta do tipo 2 mais 3, ele vai demorar talvez um segundo, meio segundo para dar o resultado. E é uma conta simples, uma conta elementar. Então, digamos que esse ser humano seja muito rápido e consiga fazer essa operação em meio segundo. Então, eu posso falar que esse ser humano conseguiria fazer duas operações de adição simples, números de um algarismo, duas operações a cada segundo. E o nosso computador, a nossa CPU? Bom, a nossa CPU trabalha a 500 MHz. Daqui a pouco eu vou falar mais sobre o que seria exatamente esse 500 MHz. Mas, num resumo bem rápido aqui, 500 MHz seria o seguinte, seriam 500 milhões de operações em um segundo. Então, enquanto o ser humano conseguiu fazer duas operações, a CPU mais lenta que você compra hoje na loja, você chega eu quero comprar uma CPU, eu quero comprar um processador. O que você tem de mais barato aí? Ah, tem esse cara de 500 MHz. Esse cara consegue fazer 500 milhões de operações em cada segundo. Ou seja, é incomparavelmente mais rápido que um ser humano. Se você deixar cair um copo da mesa, um tempo atrás tinha uma propaganda comercial desse. Quantas operações um processador consegue fazer enquanto o copo está caindo da mesa até que o copo atinja o chão? Então, se você pensar que ele demorou um segundo, ou talvez até menos, esse processador conseguiu fazer por volta de 500 milhões de operações nesse único segundo, nesse único cair de copo da mesa até o chão. Então, essa é a grande vantagem do computador, velocidade e precisão. Porque
se você começar a fazer contas rápidas, você pode acabar se confundindo, errando, mesmo contas de um único algarismo. E o computador não. O computador vai acertar sempre. Mas quando o cara fala o seguinte, mas processou errado, você recebeu em casa uma multa e a multa não era sua, aí você vai reclamar, o cara, foi o erro no computador, o computador errou. Não, não é bem assim a coisa. Não foi o computador que errou. O programador do computador pode ter errado na hora de fazer o programa. Na hora de passar as instruções para a CPU, o programador pode ter errado. Então não foi um erro da CPU. Tá, mas também pode não ter sido o erro do programador. Pode ter sido um erro do digitador. O digitador digitou errado. A CPU vai acertar sempre. É claro, a menos que a CPU tenha um erro de projeto. Mas se houve um erro de projeto da CPU, o erro também foi um erro humano, foi uma pessoa que errou na hora de fazer um projeto. Algum tempo atrás nós vimos um fabricante famoso de CPU recolher do mercado alguns processadores porque eles estavam errando na hora de fazer contas um pouco mais complexas. Esse erro foi descoberto e foi visto o seguinte, que esse erro não era um erro da CPU, era um erro do projetista da CPU que quando fez o projeto, errou o projeto. A CPU do nosso computador, ela pode ter diversos aspectos físicos. Ela não é sempre do mesmo jeito, depende do tipo de CPU que você vai estar trabalhando. Então nós temos aqui, por exemplo, essa CPU conhecida por uma CPU que vem numa caixinha chamada de in-a-box, uma caixa. Nós temos essa outra CPU daqui, que seria uma CPU que é um quadrado, e nesse quadrado embaixo dele você encontra diversos pinos. Então não existe uma maneira de você pegar e olhar para a placa-mãe e identificar a CPU se você não tiver um conhecimento prévio de hardware, de eletrônica, de circuitos integrados. Porque a CPU pode ter diversos aspectos diferentes. E nada garante também que no futuro o fabricante do processador não troque o formato que a CPU vai ter na sua placa-mãe. Bom, então esse é o hardware do nosso computador. O que nós temos então em termos de software? Em termos de software nós temos os nossos programas. Agora, como é que um programa nasce? Como é que cria-se um programa? Um programa tem um processo de criação e é isso que interessa aqui nesse nosso curso. Esse processo de criação de um programa. Um programa começa primeiro o programador imaginando um algoritmo. Então ele tem que imaginar um algoritmo que vai ser uma sequência de passos, como se fosse uma receita de bolo. Então imagina uma pessoa que vai fazer uma comida qualquer, essa pessoa não sabe fazer nada. Então essa pessoa está hoje equivalente a uma CPU. Só que essa pessoa que vai fazer o bolo, vai fazer a comida, é uma pessoa eficiente e segue instruções com exatidão e faz muito rápido. Então essa pessoa está muito próxima, ela pode ser comparada através de uma analogia a uma CPU. Então essa pessoa vai pegar uma receita, um papel, uma receita e vai seguir essa receita. Tá ok? Vou fazer um bolo, então tem a receita de bolo com os passos para eu realizar esse bolo. Essa receita poderia ser um algoritmo. Essa receita de bolo, esse algoritmo, ele pode ser escrito numa linguagem muito próxima da nossa linguagem, da linguagem humana, para que nós não tenhamos que nos preocupar em detalhes de implementação, de como aquilo ali vai ser feito no computador. Então é apenas uma sequência de passos que pode ser escrita em português essa sequência, pode ser representada por gráficos, por setinhas ou texto junto com gráfico, não importa como. O que importa é que seja feita uma sequência exata de passos. E a CPU vai pegar essa sequência e vai ter que executar. Então quando eu estiver planejando um algoritmo, eu tenho que pensar o seguinte: a CPU vai pegar isso daqui e vai fazer exatamente o que está escrito. Então, quando eu vou pegar uma receita de bolo, é importante que eu siga a ordem das instruções. Eu não posso pegar a forma e colocar dentro do forno para assar e depois fazer a massa. Misturar a farinha com o leite e o que mais for. Eu primeiro tenho que misturar para depois levar a massa ao forno. Então essa sequência de passos é importante porque senão eu não vou conseguir ter um produto final que é o bolo, um bolo que funcione, ou seja, um bolo gostoso. Da mesma forma, quando eu estou planejando um algoritmo, eu tenho que pensar muito nessa sequência de passos para que o meu algoritmo
reflita exatamente o que eu quero, para que a CPU faça o que eu estou querendo. Porque se eu inverter a CPU não vai perceber, ela não tem discernimento de ver que faltou alguma etapa e tem que voltar essa etapa para que o algoritmo dê certo. Um exemplo de algoritmo poderia ser o que está sendo mostrado aqui para vocês. Esse algoritmo calcula o salário médio em uma empresa. Qual seria o procedimento, quais seriam os passos para eu calcular um salário médio em uma empresa? Primeiro, eu tenho que descobrir quanto ganha cada funcionário dessa empresa. Vou contar quantos empregados eu tenho na empresa e vou somar o salário de todos os empregados que eu tenho na empresa. E no final vou dividir o total, o somatório dos salários pelo número de empregados. Esse resultado vai me dar o salário médio de funcionários de uma empresa. Então, seguindo esses passos, seguindo esse algoritmo, eu consigo implementar um programa que vai calcular salário médio numa empresa. Esse programa, esse algoritmo, ele está muito longe ainda de poder ser executado pelo processador, porque esse algoritmo foi descrito numa linguagem muito próxima da nossa linguagem, uma linguagem humana. Então eu preciso de alguma coisa mais exata, que tenha menos ambiguidade na hora de fazer a descrição dos passos, que seria então uma linguagem de programação. Uma linguagem de programação é um texto formal, é um texto com regras rígidas, com uma sintaxe muito rígida e que não permite ambiguidade. Não há dúvida sobre o que está escrito ali. O que pode acontecer é um erro de implementação, mas a linguagem, uma vez que a instrução foi escrita, aquela instrução faz exatamente aquilo. Todas as pessoas que olharem para aquela instrução vão saber que aquilo ali é para fazer exatamente aquele passo, não mais nem menos. Então, uma regra muito formal e que pode ser facilmente convertida depois para alguma coisa que a máquina consegue entender, porque até então a máquina não conseguiu entender também esse programa. O programa, então, é uma tradução do algoritmo para uma certa linguagem, que pode ser, por exemplo, Fortran, COBOL, BASIC, Lisp, mais recentemente, Pascal, C ou qualquer outra linguagem que você queira utilizar. Então você vai obedecer as regras gramaticais dessa linguagem, você vai escrever um programa de acordo com essa linguagem, e esse programa, que é um programa texto, um programa fonte, escrito numa linguagem que um ser humano ainda consegue perceber, ainda consegue olhar para aquilo ali e entender alguma coisa, mas agora não é qualquer pessoa que entenderia, teria que ser uma pessoa que já tivesse um conhecimento maior de informática, maior sobre computação, que conhecesse a linguagem. Então já é uma coisa muito mais específica. Agora você não está mais apenas envolvido em descobrir como solucionar o problema. A solução já foi criada. Você agora está apenas preocupado em pegar a solução e transportar essa solução para a CPU, para uma linguagem que a CPU consiga entender. Então hoje você escreveu agora o teu programa em C, por exemplo. A CPU não consegue entender linguagem C. É semelhante a uma conversa entre dois indivíduos, um falando português, o outro falando japonês. Se o indivíduo A, que fala português, não entende japonês, o indivíduo B, que fala japonês, não entende português, não tem como conversar. O que precisa ser feito então? Precisa de um tradutor. Alguém, um outro indivíduo C, que fale português e que fale japonês também e que vai traduzir o português para o japonês. Então o indivíduo A vai falar para o indivíduo C, para essa terceira pessoa, que vai pegar a frase e vai transportar essa frase para outro idioma e vai falar com o indivíduo B, que é o cara que só fala japonês. Então precisa de alguém no meio do caminho para fazer a tradução. No nosso caso também, nós temos um programa escrito em C, que nós entendemos, depois que descobrimos como é que é a sintaxe de C. Mas é razoável que a gente entenda um programa escrito em C, que é uma linguagem dita de alto nível, ou seja, uma linguagem muito próxima da linguagem humana. Então, o compilador, ele vai pegar o programa e vai transformar esse programa em uma coisa que a CPU vai conseguir entender. Ele vai traduzir o programa. Ele vai pegar um programa que está escrito em linguagem alto nível, vai converter para zeros e uns em binário, através de uma sequência de passos. Então nós temos aqui um exemplo de um programa, onde eu tenho A igual a 10,
B igual a 20, C igual a A mais B. Esse programa, ele obtém dois números e realiza a computação, ele soma esses dois números e guarda o resultado em C. É um programa simples, as pessoas com um pouco de boa vontade conseguem pegar esse programa, ler e entender o programa, ver o que o programa está realizando em termos de computação. Mas a CPU não consegue entender ainda esse programa. Então eu vou pegar esse programa e vou compilar o programa utilizando um compilador, que vai pegar esse programa e vai gerar uma série de instruções desse tipo, uma sequência de zeros e uns. Isso sim, a CPU vai conseguir pegar esses dados e entender. É pouco provável que um ser humano consiga olhar para essa informação de zeros e uns e consiga entender. Não que seja impossível. Você pode pegar as instruções, separar em conjuntos, descobrir que essas instruções são referentes a um 386, pegar o manual da CPU, analisar o manual, descobrir que aquela sequência de zeros e uns, que instrução é equivalente àquilo ali, e tentar converter novamente para uma linguagem alto nível. Mas esse processo é um processo cansativo e que não gera um resultado exato. Então nem sempre você consegue pegar um programa executável, um programa em binário, pronto para ser rodado pela CPU e voltar esse programa novamente para uma linguagem alto nível. Porque algumas informações podem ser perdidas e não existe uma correspondência direta de um para um. Não existe uma instrução em alto nível que vai ser convertida em binário. Muito pelo contrário. Uma instrução ela vai ser convertida em uma sequência muito grande de zeros e uns. Então, o compilador ele vai pegar o seu programa fonte, escrito em Pascal, escrito em C, vai pegar esse seu programa e vai converter para um código objeto. E esse código objeto, ele não está pronto para ser executado pela CPU ainda. Esse código objeto ele faz referências a módulos, a opções que você não colocou no seu programa. Então, quando você vai fazer um programa e você quer escrever na tela do computador, é pouco provável que você tenha que escrever toda uma rotina, todo um procedimento, todo um algoritmo de mostrar uma informação na tela. É mais razoável que você já tenha esse procedimento pronto em algum lugar e você apenas importe, apenas você use esse procedimento pronto. Então, os programadores utilizam bibliotecas de programas, bibliotecas de rotinas prontas para serem utilizadas, que na maior parte das vezes não foi feita nem pelo próprio programador. Ela veio junto com o compilador. Então, o compilador ele fornece um ambiente de programação que possui todas essas informações, que vão ser adicionadas ao seu programa e vai gerar no final um programa executável. Agora, o compilador não faz apenas pegar o teu texto e gerar um código executável. Ele verifica também se a sintaxe que você escreveu está correta, se todos os comandos fazem sentido. Mas os comandos fazem sentido individualmente, porque o compilador ele não consegue pegar o seu algoritmo, analisar e ver se a sequência de comandos está correta. O compilador ele verifica se cada comando está correto e gera no final um código executável pronto para a CPU. Então o processo de compilação ele pode ser dividido em várias etapas. Primeiro, eu tenho aqui o meu programa fonte x.c, y.c e z.c. São três programas são três pedaços de programa que vão virar um único programa binário. Então eu vou compilar esses três pedaços de programa. Eu vou compilar usando primeiro um pré-processador que está embutido no compilador. Então o compilador ele primeiro pré-processa a informação adicionando dados a esse texto. Então eu posso mandar incluir ali definições de variáveis, mandar incluir definições de funções e vão ser pré-processadas. Depois eu tenho então como saída x.p, y.p e z.p, que são arquivos pré-processados que eu ainda poderia olhar para aquele arquivo e conseguir entender o que está escrito ali, porque ainda está muito próximo da linguagem alto nível. Agora sim, eu vou realizar realmente a compilação. Eu vou verificar se aquele arquivo está escrito corretamente, de acordo com as normas da linguagem.
no caso do exemplo aqui, da linguagem C. Então eu vou gerar agora um arquivo .o, seria o x.o, o y.o, ou então e o z.o, que são arquivos objeto que já estão quase prontos para serem executados. São arquivos em binário, eles só não podem ser executados ainda porque as bibliotecas não foram incluídas ainda. Então nesses arquivos eu faço referência a procedimentos de escrita na tela, de leitura do teclado, de movimento de mouse, que eu não escrevi o procedimento. Então eu vou pegar uma biblioteca pronta e vou incluir ali, que é o processo de link edição, é o processo de linker. Linker vai pegar o meu programa e vai juntar todos os módulos do programa, ou seja, o X, o Y, o Z, e mais todas as bibliotecas que eu tiver feito referência. Vou juntar também e vou ter um programa executável no final. Então a última fase seria juntar todo mundo, fazer toda a ligação e gerar um programa final pronto para ser executado pela minha CPU. Esse programa está muito longe de eu conseguir pegar o programa, ler e entender o programa. Eu não consigo facilmente pegar um programa binário pronto para ser executado, ler e entender. Então agora esse programa está escrito em linguagem de baixo nível, na verdade muito baixo nível, uma linguagem muito próxima da CPU. Agora, para que eu consiga fazer todo esse processo de escrever o programa, de compilar o programa, de digitar o programa, eu preciso passar informações para o meu computador. Agora, eu não quero passar informações para o meu computador em binário. No início da era da computação, era feito desse modo. Então você consegue ver em filmes antigos as pessoas chegando perto do computador, encontrando um monte de chaves, e vira a chave para um lado para o outro, e aperta o botão, e aquilo ali acaba gerando um processamento. Isso não está muito longe da gente não, isso aí acontecia nos anos 60, nos anos 70, você tinha computadores que eram programados nesse nível. Hoje em dia é inadmissível você pegar um conjunto de chaves e mover as chaves para que ela gere uma instrução para o computador carregar um programa de um disco ou de um disquete. Hoje você quer apenas clicar numa imagem e o programa rodar. Você quer digitar um comando no teclado e o programa rodar. Então, o que faz com que você consiga mandar esse comando muito alto nível e a CPU entender que você quer executar um programa? Então existe um outro programa que é o sistema operacional. Esse programa, sistema operacional, quando você liga o computador, ele é carregado do teu disco para a memória e o computador começa a executar o sistema operacional. O sistema operacional é um programa que vai criar facilidades para que você, usuário, consiga carregar programas, executar programas, terminar programas, trocar entre telas, mas ele faz mais do que isso. Ele também fornece uma interface consistente para os programadores. Então o programador consegue, a partir do momento que ele conheça o sistema operacional, realizar um programa que vai abrir uma janela, vai escrever um texto, vai trocar a cor do fundo. Então o programa vai interagir com o sistema operacional para que ele mostre resultados para o usuário. Então o sistema operacional atua tanto para o usuário, para o operador da máquina, para que ele tenha facilidades para executar programas, para disparar programas, como também atua do outro lado, do lado do programador, para que o programador consiga fazer um programa que ele não tem que se preocupar com como é que eu leio um arquivo do disco. Não, eu faço o seguinte, o sistema operacional fornece um procedimento de leitura de disco. Então eu faço apenas referência a esse procedimento do sistema operacional e eu consigo ler um arquivo no disco. Eu não tenho que estar preocupado se meu disco é de 20 GB, de 10 GB, de 1 GB, se é um disco, se é um disquete. Existe um procedimento básico que eu faço uma chamada, eu faço referência a esse procedimento e esse procedimento lê o arquivo. E esse procedimento faz parte do sistema operacional. Bom, na aula de hoje nós vimos uma introdução rápida à informática. Nós vimos o que é hardware, o que é software, como classificar um elemento entre hardware e software, quais são os elementos que compõem o hardware, quais são os elementos que compõem o software. Na aula que vem, nós vamos ver um pouco mais sobre software e sobre bits. Vamos falar sobre bits, o que é um bit, o que é um byte,
e também falar sobre alguns conceitos que nós comentamos aqui rapidamente, como velocidade da CPU, velocidade de computador e como comparar esses elementos.